Shavuot Tov, continuando com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente se encontra no capítulo 81. Estamos aprendendo sobre os 4 tipos de propriedades que temos no Shabat. Nas Alachot 2 e 3, a gente viu sobre Reshut Yachid, propriedade particular, que nela é permitido carregar sem problema nenhum, como a gente vai explicar melhor na próxima Alachá, no próximo capítulo, desculpa. E na terceira Alachá, vimos com relação a Reshut Rabim, propriedade pública, que nesse lugar é proibido carregar. 2 condições foi trazido no Kitzur Shulchan Aruch. Uma condição que ele tenha uma largura de 8 metros, pelo menos, certo? Uma área de 8 metros, onde as pessoas podem passar com facilidade. E uma segunda condição que ele trouxe, embora ele traga que tem discussão com relação a isso, mas a segunda condição trazida é que é parecido com a situação do povo judeu no deserto, que tinham 600 mil pessoas. Então, somente um lugar onde se passa diariamente por lá 600 mil pessoas seria considerado Reshut Rabim. Caso ele não seja considerado Reshut Rabim, ele é considerado o que é chamado de Carmelit, que veremos agora na próxima Alachá, e na continuação, nos próximos capítulos, veremos a diferença entre Carmelit e Reshut Rabim, que os dois são, de certa forma, lugares públicos, porém existe uma diferença com relação a carregar nesses lugares. Então vamos lá, quarta Alachá. Esse é o Carmelit. O que é chamado de Carmelit? Makom shein eluch lerabim, vegam ino mokaf bemechitzot karaui. Carmelit é um lugar que não é, as pessoas não costumam passar por lá, não é um lugar que a gente chamaria de público, não tem muita gente passando lá de um lado para o outro, e ele também não é fechado, ele não tem muros, não tem grades em volta. Que Gonassadot, como os campos, por exemplo, os campos onde tem plantações, etc. Lá não passa muita gente, são campos abertos. Ou, por exemplo, um rio também, um rio com uma profundidade de pelo menos 10 tfachim e largura de pelo menos 4 tfachim, certo? Porque menos que isso ele é chamado de Makom Ptur, mas se ele tem um tamanho mínimo, um rio um pouquinho maiorzinho, ele também é chamado de Carmelit, porque as pessoas não costumam passar pelo rio. Passa para cá e para lá, um barquinho ou outro, mas de forma geral não passa muita gente. O Mevoot sheyesh lahem shalosh mechitzot. Mevot são passagens que servem para ir do pátio particular para a rua, tem às vezes uma passagenzinha, um meio do caminho. Ve itztevanit, uma como shelifnei a chanuyot she'asocharim yoshvim, ou por exemplo itztevanit. Itztevanit traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, é o lugar que fica na frente da loja. A loja ela é considerada Reshut Yachid, propriedade particular. A rua é Reshut Rabim. E ali na calçada, onde às vezes ficam sentados os vendedores, conversando, batendo papo, chamando as pessoas para entrar na loja, aquilo por um lado não é parte da rua, por outro lado não é parte da loja. É um lugar onde pouca gente passa, não é exatamente a calçada que todo mundo passa normalmente, é algo mais próximo à loja, que pouca gente passa ali realmente rente à loja. Ve'itzteba, uma kom shemanichim alav pragmatia, shelifnei amudim reshut rabim, ve'irechava arba ugvoa shlosha tvachim, ou yoter ad 10 tvachim, ou itzteba é onde se colocam as mercadorias para serem vendidas, também não é lugar de passagem, porque às vezes tem muitas mercadorias no meio da rua, onde o camelô abre a lojinha dele, onde às vezes tem vendedores, principalmente lojas de roupas, às vezes eles colocam do lado de fora algumas mesas com roupas, com coisas que estão à venda. Então lá também não é dentro da loja, não é na rua, não é um lugar fácil de passar. Todos esses lugares são chamados de Carmelit. וכן מקום שיש בו 4x4 מוקף מחיצות שאינם גבוהות 10, ותל שיש בו 4x4 גבוה 3-10, ובור שהוא 4x4 ועמוק 3-10, ועוד יש הרבה שהם קרמלית. Ele traz aqui várias situações em que, por exemplo, um lugar que ele tem 4x4 tfachim, ele tem mechitzot, ele tem grades em volta, mas essas grades não têm 10 tfachim. Se essas grades chegam à altura de 10 tfachim, então se tornou Reshut Yachid. Mas no momento em que elas não têm uma altura de 10 tfachim, então, ela não é Reshut Yachid. Por outro lado, já que tem uma grade em volta, é difícil passar, é difícil entrar lá. Então, é chamado de Carmelit. Mas Carmelit, de forma geral, que a gente aprende dessa Alachá, são áreas onde, por um lado, elas são parecidas com o Reshut Rabim, pelo fato de que elas não são cercadas, elas parecem um lugar público, qualquer um pode passar lá, tem liberdade de passar lá, não é cercado, não pertence a alguém em particular, então existe a permissão de passar nesse lugar.
porém não é um lugar onde se passa com facilidade ou não se passa comumente. É um lugar fora da cidade, é um lugar, uma floresta, por exemplo, ou mesmo dentro da cidade, é um lugar onde se passa com dificuldade. Às vezes tem mercadorias, tem gente sentada lá, tem banquinhos, coisas que atrapalham a passagem. Então é algo que está no meio entre o Reshut Yachid, a propriedade particular, que é um lugar fechado, aqui não é fechado, mas não chega a ser no Reshut Rabim uma propriedade pública, porque é difícil de passar, não passa muita gente por esse lugar. Isso daqui é chamado de Carmelit, é algo no meio do caminho. E o quarto tipo de lugar, o quarto tipo de propriedades que temos é chamado Mekom Ptur. Mekom Ptur é um lugar livre, digamos assim. Eis é o Mekom Ptur, fala o que tu chama na quinta alahá, o que é chama de Mekom Ptur? Kol makom b'reshut rabim shein bo arba al arba ve'u gavoa mishlosha u'lemala, o bor shein bo arba al arba ve'amok mishlosha u'lemata ve'chim makom shein bo arba al arba mukaf mechitzot mishlosha u'lemala cholel dafka kshem b'reshut rabim hem Mekom Ptur, aval im hem bekarmelit areim gam ken karmelit. O que é chamado de Mekom Ptur? Mekom Ptur é um lugar, é uma área dentro do Reshut Rabim, certo? Tem que ser um lugar que ele fica dentro do próprio Reshut Rabim, que a priori é proibido carregar lá, mas ele tem certas definições, ele tem certas características que fazem com que as pessoas não consigam passar por esse lugar com facilidade. Porém, não a ponto de ser considerado Carmelit, que é um lugar importante por si só. Então, ele é uma área pequena, com menos do que 4 por 4 tfachim, e ele tem uma altura maior de 3 tfachim. Então, se você, por exemplo, está andando na rua, você tem a rua normal, tem a calçada normal. E no meio da calçada tem algum lugarzinho, uma área que ela é mais alta, ela é como se fosse um degrau de pelo menos 25 centímetros de altura, ou seja, não se passa por ele com facilidade, mas ele não tem 4 por 4 tfachim, é uma área pequena, às vezes pode ser um lixo, por exemplo. Um lixo que está no meio da rua, muitas vezes o lixo é um lixo pequeno, se não for uma caçamba grande. Um lixo pequenininho, muitas vezes ele tem menos do que 4 por 4 tfachim, ou seja, ele tem menos do que 32 por 32 centímetros, e ele tem uma altura maior que 25 centímetros. Então, às vezes, um lixo no meio da rua, que não é passagem, não dá para passar por cima dele, não dá para pisar em cima, você tem que desviar. Por um lado, ele não é Reshut Rabim, ele não é rua, porque você precisa desviar, não tem como passar por cima. E por outro lado, ele não tem as especificações de Reshut Yachid, ele não tem o tamanho necessário para ser chamado de propriedade particular. Isso faz com que ele seja considerado um lugar que é chamado de Mekom Ptur, e a gente vai ver que não tem problema, não tem proibição nenhuma de colocar algo de lá para a rua, da rua para lá, ou algo do tipo. A gente vai ver isso, Bezerra Hashem, no próximo capítulo, que vai tratar sobre realmente transportar objetos de uma propriedade para outra, quando é permitido, quando é proibido, e a questão de fazer eruv também, para poder levar de um lugar para outro. Bezerra Hashem, veremos isso nas próximas alachot.